Deus me pediu para te avisar, para você deixar todas essas pessoas que pularam do seu barco saírem de cena definitivamente da sua vida. Todos aqueles que lhe deram as costas quando você mais precisou, todas aquelas pessoas que você fez questão de apostar, de investir, de acreditar, e essas pessoas lhe deram apenas a ausência delas como resposta quando você precisou. Deus pediu para eu te avisar, para você deixar. Deixa essas pessoas irem bem longe. Porque elas pularam do barco na hora da tempestade. Mas a bonança vai voltar a existir na sua embarcação. Você acredita nisso que eu estou falando? A bonança. Você voltará a ter dias de maravilha, em nome de Jesus. Você voltará a ter dias de alegria. Você voltará a olhar para você no espelho e dizer assim: Deus, melhorei. E essas pessoas que se afastaram de você quando você mais precisou, elas vão voltar. Vão voltar necessitadas, precisadas e com amnésia. Porque quem bate esquece, quem apanha lembra. Toda pessoa que dá as costas, que diz não, que se ausenta, que abandona, ela tem amnésia. Porque quando ela volta arrependida, ela não lembra. O arrependimento sempre é por alguma coisa, menos que ela abandonou ou deixou para trás. Comunicado do céu para você: deixe essas pessoas bem longe. Porque quando a paz voltar para a sua vida, elas vão querer se aproximar de você. Você olha para as quatro paredes da casa, às vezes, e você não se sente bem nesse lugar. Você olha e você sente que aí não é mais o seu lugar. Você sente que esse lugar não é mais para você. Não é assim? Você chega a dizer: o que é que eu estou fazendo aqui? Não é desse jeito ou não? É assim ou não é? Vamos por partes. Também, uma hora a gente cansa de ser pisado. Uma hora a gente cansa de não ser reconhecido. Uma hora a gente cansa de fazer tanto, de ajudar, de contribuir, de amar. Uma hora a gente cansa de depositar nossa confiança, de ter cuidados. Uma hora a gente cansa. Quem é que não cansa? Lutando como você tem lutado, sofrendo como você tem sofrido, sentindo o que você vem sentindo. E no final, parece que quem não presta é você. Cansa ou não cansa? Claro que cansa. Você tem seus motivos. E infelizmente muita gente não vai concordar contigo porque não está na tua pele. Não carrega seu balde. Não sente sua dor, não chora sua lágrima. Claro. Aleluia. Não é nessas pessoas que dói. Por isso que não entendem você. Peça direção a Deus e tome uma decisão para sua própria melhoria. Faça comigo esse cálculo e no final diga a você mesma se só aumentou ou diminuiu. Primeiro, vive roubando sua paz. Segundo, não lhe respeita. Terceiro, não tem comprometimento com seus esforços. E quarto, promete e não cumpre. Somou ou diminuiu? Aumentou ou subtraiu? E por que foi que eu te falei isso? Porque nós temos um péssimo hábito de querer manter na nossa vida
gente que só subtrai o que temos. Eu tenho aprendido na minha história que às vezes a melhor matemática a colocar em prática é aquela de dividir. Você se divide para bem longe daquilo que não soma na sua vida. Se você pudesse voltar hoje no tempo e mudar só uma coisa, apenas uma única coisa, em toda a sua trajetória de vida. Imagina Deus dizendo assim: vou lhe dar uma nova oportunidade. Vou permitir que você volte em lugares, vou permitir que você encontre pessoas, mas somente uma única chance. Vou lhe dar uma chance de ajustar algo na sua vida. Mas pensa forte comigo isso. Você só teria apenas uma única chance. Uma única e absoluta chance. Eu não sei se vai pesar na tua mente isso, mas aonde você voltaria no tempo? O que é que você desfaria no seu tempo? Talvez essa seja uma das mensagens mais reflexivas que eu esteja fazendo no dia de hoje. Deus me deu inspiração para eu liberar essa palavra, porque eu sei que não dá para voltar no tempo. Não dá para corrigir o que foi feito. 3 coisas a Bíblia diz que não volta atrás, segundo a palavra que está escrita em Provérbios. A primeira coisa é a flecha lançada. Depois que se lança, ela não volta. A segunda é a palavra dita. E a terceira é o tempo. A flecha lançada não volta, a palavra dita também não, e o tempo também não volta. E por isso, eu sei que não dá para voltar. Não dá para voltar e consertar o que foi bagunçado. Não dá para voltar e corrigir o que foi, sabe, desorganizado. Não existe máquina do tempo que lhe faça voltar ao passado. Mas você pode usar os seus erros como degraus de ensinamento. Você pode permitir que os seus erros do passado se tornem seus professores, para que você não volte mais e não cometa nenhum desses erros. Eu não sei quem é você, mas Deus está usando minha boca para dizer: já que não dá para voltar atrás, dê uma oportunidade a si própria ou a si próprio e use aquele erro para não cair no mesmo vacilo. Que Deus te abençoe. Cuidado, guerreira. Toma muito cuidado. Algumas pessoas não são o que dizem para você. Algumas pessoas não são o que vivem dizendo para você. Você acredita em recado de Deus? Você acredita que Deus está usando a minha boca nesse momento para te dar esse aviso? Para lhe dar esse alerta? Você acredita nisso? Fala para mim, você acredita ou não? Porque eu tenho convicção do que Deus mandou falar para você. O céu lhe trouxe aqui para dizer: toma cuidado. Abra os seus olhos. Fique esperta. Você não consegue contemplar porque você é um ser humano como eu. Mas no inferno, no reino espiritual, durante as sombras das trevas, não é na sombra do onipotente, não, é na sombra das trevas, daqueles que buscam o mal ao próximo. Tem muita gente procurando uma oportunidade para derrubar você, para manchar você. E se isso não fosse real, eu não tivesse convicção disso aqui, eu nem abriria essa câmera. Primeiro que eu não acredito em coincidência. Eu acredito em mensagem do céu. E Deus me trouxe aqui para te dar esse alerta. É aviso de Deus. Fica esperta, não vacila. Às vezes,
Enquanto nós vacilamos, o inimigo está precisando desse vacilo para colocar nossa casa abaixo. Fique esperto. Amós 3:7. Certamente o Senhor Jeová não faria coisa alguma ou falaria sem antes revelar seus servos os profetas. Deus está falando pela necessidade. Abra os olhos. O aviso está entregue. Se quiser, deixa o nome aqui para a oração. Eu vou estar lhe apresentando. Tem muita falsidade à sua volta. E eu não sei se você vai receber essa palavra aqui de forma rápida, mas eu vou dizer do jeito que Deus me disse. Tem muita falsidade. Pessoas que na sua presença são uma coisa. E tá aí uma coisa que é horrível. É lidar com gente falsa. Porque a pessoa falsa é como o carvão. Aceso ela te queima e apagado ela te suja. O falso não tem time para torcer. O falso não tem amigo, não respeita a família. O falso, ele é conveniente para aquilo que lhe torna conveniente. E eu recebi uma coordenada do céu hoje para entregar para a sua vida. Tem muita gente falsa que sorri para você na sua presença, mas na sua ausência, se pudesse, cavaria uma cova e lhe colocaria dentro dessa cova enquanto você respira. E Deus, que não dorme, não falha, não tarda. Salmo 139 fala sobre a sua onipotência, onisciência, onipresença. Fala exatamente aonde Deus está, em todos os lugares, quem Deus é, o Todo-Poderoso. Não havendo palavra na sua boca, ele já sabia de tudo. E Deus, ele me mandou te entregar essa mensagem. Abre teu olho. Fica esperta. Tem gente promovendo falsidade nas tuas costas. Procurando um meio para te atrasar, para te prejudicar. Para fazer o pior na sua vida. Algumas pessoas ignoram demais os avisos, os recados, as notificações do céu. Mas eu vou lhe dizer isso aqui com muita convicção do que Deus me colocou para fazer. Abre teus olhos. Tem gente falsa querendo achar um meio de atrasar a tua vida. E se eu fosse você, eu levava mais a sério as mensagens de Deus. A mensagem está entregue. O resto é contigo. Você sabe que tem gente esperando você dar um pequeno vacilo assim, só para criticar você e jogar seu nome lá na lama. Você sabe disso, não sabe? Você sabe que tem gente esperando você dar um pequeno vacilo, que é para ter motivo e para ter moedas, moedas para jogar contra você. Sabe por que eu estou te falando isso aqui? Com muita convicção e clareza, para você abrir seus olhos. Olha, a Bíblia vai dizer que o diabo está ao nosso derredor. O apóstolo Pedro, escrevendo sua epístola, ele disse: o diabo brama como o leão, mas ele não é o leão, buscando alguém para que possa tragar. Satanás está ao nosso derredor, tentando tirar nossa paz, nosso sossego, envergonhar nosso nome, trazer problemas. E Deus parou você aqui hoje para você ouvir essa direção profética. Abra bem os seus olhos. Tem gente buscando um meio de te atrapalhar, de querer atrasar a tua vida. E o Senhor te ama tanto, mas tanto, que Ele te parou aqui para te dizer: não dá espaço, não dá brechas, não dê lugar ao diabo. O inimigo busca um meio de tentar atrapalhar, atrasar. E você está muito próximo de uma bênção. E por esses dias, se você não vigiar, você vai perder essa bênção. Recado de Deus para você: fique esperto, porque o inimigo está buscando um meio de tirar você do foco e do caminho certo. O juiz da sua cidade, ele tem autoridade, claro. O juiz da sua cidade, ele tem força na caneta. Mas Deus me mandou falar para você
que na sua questão, quem vai assinar é ele. Livro de Esther, capítulo de número 3, capítulo 4, capítulo 5, Deus tirou o sono do rei Assuero. E o texto vai dizer que Deus fez ele lembrar de Mardoquai, porque ele foi consultar o livro das crônicas e encontrou um nome que não deveria estar. Encontrou o nome de Naamã. E vou dizer uma coisa para você, Amã não deveria ter sido honrado, porque a honra era para Mardoqueu. E a Bíblia diz que Deus tirou o sono do rei. Deus tirou o sono do rei e deu a ele uma missão: honre Mardoqueu. Assim como Deus tirou o sono do rei, Deus está tirando o sono de alguém de muita autoridade, se é que você entende, aí da sua cidade. E Deus vai usar a mão desse homem para liberar um veredito ao seu favor. Redobra a tua atenção. Quando Deus decide honrar, quando Deus decide abençoar, não importa quem se levanta, não importa quem tenta atrasar. Deus é Deus e fora dele não há e nunca haverá. E ele manda dizer que ele vai dar um veredito a seu favor. E se eu fosse você, eu já começava a agradecer. Agora agradeça. Agradeça de verdade, porque eu não lhe conheço. Mas o Deus que está usando minha boca, o Yahvé Sabaote, o Jeová Nissim, ele manda te dizer que nessa sua causa, ele vai assumir a questão e o resultado vai ser de vitória. Toma posse? Então deixa o teu nome aqui, só para ficar como testemunho. Deus vai fazer duas coisas na sua vida que vai fazer muita gente te procurar de novo. Duas coisas muito lindas, Deus vai fazer. Eu vou ser breve, mas você precisa anotar isso aqui no seu coração. A primeira coisa que Deus vai fazer se chama restituição em todas as áreas. Deus vai restituir os seus ânimos, porque vem dele, sua inspiração, sua coragem. Deus vai restituir a sua força de vontade. Segunda coisa, Deus vai colocar novos caminhos abertos para você passar. Você entendeu o que eu disse? Deus vai colocar novos caminhos abertos para você passar. Restituição e caminhos abertos. Essas duas coisas Deus vai fazer na sua vida e vai trazer de volta muita gente que deixou você lá atrás. E quando você mais precisou, se negou em lhe ajudar. Anota essa data aqui. Faça desse vídeo um memorial. Guarde aqui a data de hoje. E não esqueça, quando as coisas começam a dar certo, até quem tentou fazer dar errado também quer se aproximar. Se você crê e recebe nessa mensagem, já declara aqui: eu tomo posse em nome de Jesus. É Natal e eu não quero criar polêmica, mas Santo Agostinho disse no seu livro de volume 4 que o nascimento de Jesus foi no dia 7 de janeiro. Outras tradições dizem que foi dia 8 de abril. Aí cristianizaram para o dia 25 de dezembro. Em resumo, não é polêmica, mas Jesus nasce todo dia. Quando você permite que ele no seu coração reine, quando você permite que as práticas que ele nos ensinou ganhem espaço. De janeiro a dezembro, de dezembro a janeiro, Jesus tem que nascer todo dia. Eu não quero criar polêmica, mas se você espera o ano todinho para dizer que está sobre o espírito natalino, me poupe. Não sei se você vai querer postar esse vídeo, mas se postar, lembre-se, é só a nível de informação. Deus te abençoe e Feliz Natal. Esse vídeo de hoje é um sinal de Deus para você. Já percebeu que você tem dado o seu melhor para alguém e esse alguém não tem sido recíproco? Já percebeu que você tem sido uma pessoa fiel, leal, cuidadora, zelosa, mas parece que do outro lado você tem feito um favor para alguém? Já percebeu que você tem oferecido o que há de melhor em você, mas parece que não é nada?
Então anota isso no seu coração, porque você precisa receber essa mensagem urgente. Não precisa implorar presença. Não precisa implorar atenção. Quando duas pessoas querem estar juntas, elas simplesmente ficam. Quando duas pessoas querem viver uma história, elas vivem. Já ouviu dizer que quem quer dá um jeito e quem não quer dá desculpa? Talvez eu tenha até invertido aqui as coisas, mas é basicamente isso. Não sei se esse vídeo está aparecendo para você e você está passando por um momento difícil relacionamentalmente, difícil de falar, mas saiu. Acorda, ainda dá tempo. Não perca a sua vida nem seu tempo tentando conquistar alguém que nunca teve do seu lado. Faz um teste aí e depois tu me fala. Principalmente se você tem pessoas lá no seu WhatsApp. Pode ser em qualquer rede social que você tenha. Faz um teste aí. Primeiro, poste uma notícia boa. Diga que pela fé você foi contemplada com uma grande vitória. Diga assim: pela fé Deus me abençoou hoje de uma forma muito grande. E veja quantas pessoas vão olhar e quantas dessas pessoas vão lhe dar os parabéns. Agora, depois disso, não é se maldizendo não. Poste assim: por que, meu Deus, tudo isso de ruim na minha vida? Só para testar, coloque assim: algo deu muito errado hoje na minha vida, por que será? E veja quantas pessoas vão ver e vão vir ter curiosidade de saber o que aconteceu. Faz o teste aí, depois tu me conta se não tem mais gente curiosa para saber o que deu de errado do que para parabenizar você. Avisa para o teu filho, mãe, que hoje Deus está entregando o livramento e que já tem algum tempo que Deus está usando não só a minha boca, mas a boca de outras pessoas para avisar para ele que existem lugares que não cabem mais ele. Aproveite agora, não vai lhe custar nada, vai ser totalmente de graça. Mande esse vídeo para ele. Deus, ele me deu esse direcionamento agora. Avise para o seu filho, ele sabe. Deus está alertando. Eu já recebi muito alertas de Deus através da vida da minha mãe, das orações, e eu sou fruto de milagre. Eu tenho testemunho. Mande para ele esse vídeo agora. O Senhor manda avisar que Deus está avisando. O Senhor manda dizer que tem livramento para ele. E ele precisa parar de andar em alguns lugares. A mensagem está entregue. Se quiser, coloca o nome dele para oração. Eu só entrei para avisar. Manda quem pode e obedece quem tem juízo.